Olá, telespectadores da TV Vale. Eu sou o pastor Carlos Eduardo, da Primeira Igreja Batista em Diamantina, começando por aqui mais um programa Momento de Fé. E é muito bom estarmos juntos em mais um dia, pregando a palavra de Deus, sentindo o amor de Deus nas nossas vidas. E no programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante. O que pode me dar esperança? É tão bom falar sobre isso. É tão bom ver o que Deus tem para nós dentro desse assunto. A Primeira Igreja Batista em Diamantina, a sua sede situa-se na Praça Brasília, número 52, no bairro Fátima. As congregações ficam no bairro Bela Vista, na rua Peixe Vivo, número 484, e também no bairro da Palha, na rua Paulo Baracho, número 48. Você pode entrar no nosso site, que é o www.gabad.com.br, e verificar os dias e os horários das nossas reuniões, os nossos cultos de louvor e adoração a Deus. Hoje eu quero compartilhar um texto que encontramos no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Diz assim o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, o profeta Jeremias, o escritor aqui de Lamentações de Jeremias, ele deixou de olhar para a sua própria miséria para lembrar-se, sabe de quê? Da misericórdia de Deus. Ele continuou sentindo dor, sofrimento, mas também lembrou-se da fidelidade do Senhor e isso lhe trouxe esperança. Isso lhe trouxe ali uma motivação de enxergar as coisas diferente. Jeremias cheio de problemas, Jeremias passando por situações difíceis, mas ao invés de se render, ao invés de se entregar a uma depressão, Jeremias, ele passou a se lembrar daquilo que podia dar esperança. Ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou das coisas que Deus havia prometido, que eles iriam se safar de tudo isso. A consciência da misericórdia de Deus, da sua compaixão, da sua fidelidade, fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias novamente. E sua reflexão sobre as dificuldades acabou se tornando uma confissão de fé. Enquanto Jeremias pensava na dificuldade, ele não pensava no fundo do poço, mas ele transformou aquilo ali numa confissão de fé. Você já ouviu falar naquela frase, às vezes a gente encontra muito em para-choque de caminhão. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os problemas o tamanho do seu Deus. Você já deve ter ouvido falar nessa frase. Se não ouviu, guarde isso daí. E é verdade. É um ditado popular, um provérbio popular, mas é verdade. Jeremias, ele pegou os seus problemas, as suas situações e trouxe para a fé, e trouxe para a sua confissão de fé. Ele começou a trazer Deus para aquela situação ali, e nisso seu coração se alegrou. Chega uma hora, caro telespectador, que nós não temos mais forças e nós nos deparamos com os nossos limites diante de alguma situação. E nós, seres humanos, limitados, nós devemos fazer com que possamos prosseguir, mas não com os nossos esforços, porque somos limitados. Vamos chegar a um momento que nós não podemos fazer nada, mas devemos ter a esperança de prosseguir em confiar no Senhor Deus, em confiar naquele que cria, sustenta e governa todas as coisas. Nós devemos ter esse tipo de consciência, porque o nosso Deus é o Deus impossível. Ele nos faz ultrapassar os limites, além daquilo que os olhos podem ver. Então, falando aqui daquilo que pode me dar esperança, trazendo para a compaixão, da misericórdia, a fidelidade de Deus, vamos começar derrubando aquilo
que nos afasta da esperança. Vamos continuar falando daquilo, vamos falar daquilo que nos tira o foco. Sabe o que eu quero destacar para você? A incredulidade. Isso, incredulidade. A incredulidade, ela nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias. E assim traz consigo o desespero. Eu vou ver Deus por meio das circunstâncias. Eu tô perdido, então está tudo perdido. Aí você vai entrar em desespero. A fé, porém, a fé, o contrário da incredulidade, da dúvida, a fé, porém, ela permite que vejamos as nossas circunstâncias por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo a esperança. É daí que nós podemos aplicar. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É esse o segredo. É isso que podemos fazer. Nós nos colocamos ali diante de Deus, apresentamos para Deus ali sim os problemas, não no seguinte sentido de dizer já acabou, já era, mas dizer Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada uma dessa situação, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque, como fala lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente no meio da tribulação. Que maravilha! Glória a Deus por isso. Então, a falta de fé, ela nos faz pessoas pessimistas, pessoas tristes e às vezes desagradáveis. Se tem uma coisa chata, é aquela pessoa que só é pessimista. Tudo que você vai falar, isso não vai dar certo, não é assim. Isso é muito chato, não é verdade, telespectador? E nós, como cristãos, nós não podemos ser essas pessoas, porque isso não condiz com a nossa fé em Cristo. E a incredulidade também nos limita a ficar com aquilo que vemos. Pronto, acabou. Se eu vou ficar só naquilo que eu vejo, já era, é limitado. A incredulidade também nos tira qualquer chance de reação quando os nossos recursos se esgotam. Então o recurso esgotou, acabou, já era. Mas quando cremos no Senhor, a situação é diferente. Existe todo um universo ainda para frente. Então, o cristão, ele é movido com esperança. Ele é movido com a esperança. E o que traz a esperança? O cristão com esperança, então, ele é movido por, primeiro, a fé. Que é, lógico, o contrário da incredulidade. É ela que nos faz ultrapassar o mundo natural para podermos vencer o que se tornou impossível. É ela que agrada a Deus e em seguida nos faz ser abençoados. Segunda coisa, Deus, ele não esquece do seu povo. No próprio texto aqui de Lamentações, é muito interessante, telespectador, você lê o texto todo. Inclusive o capítulo 3, no verso 31 e 32 diz, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Mesmo quando estamos fazendo parte ali de um juízo, você pode se arrepender, pode se dobrar diante do Senhor e ter a esperança que Ele te salvará. Terceira coisa, quando oramos, nós nos enchemos das coisas de Deus. Quando nós falamos com Deus, o nosso coração ele desperta, a nossa alma desperta para aquilo que é transcendente. A nossa alma desperta para aquilo que vai além daquilo que podemos ver. Quando nós oramos e lemos a palavra de Deus, o que acontece? Nós oramos, falamos com Deus e Deus fala conosco através da Bíblia. Então o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de alegria de saber que temos o Deus, o Criador, sustentador e governador de todo o universo do nosso lado para nos ajudar. Então muitas pessoas, inclusive você que está aí nos assistindo, está aí pensando, e agora? O que devo fazer? Eu tô na pior, estou lá no lamaçal, mas agora depois de ouvir essa palavra eu gostaria que você tomasse como consciência a necessidade de buscar a Deus, porque é nele que nós temos a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. O que me pode trazer a esperança? Viver agarrado na tristeza, na depressão? O que me traz a esperança é o Senhor, é a fé.
Ele é que me traz a esperança. Para quem não conhece, vai se emocionar. A canção Quando Jesus Estendeu a Sua Mão, hoje interpretado com Matos Nascimento. Vamos assistir. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É isso aí. Espero que tenha gostado dessa canção. Linda, né? Quando Jesus estendeu a sua mão. O nosso programa já está chegando aqui ao fim. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês, os 4 cantos da cidade, aqui em Diamantina e região, e também os nossos telespectadores pela internet, que nos assistem pela TV Valenet. Comunique-se conosco, mande seu pedido de oração, sua mensagem, que nós vamos trazer para você aqui no nosso programa. www.tvvalenet.com.br ou www.gabade.com.br, é o site da nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde e cuide de você e sua casa. Até a próxima.